nesta noite, uma vez mais, há uma série que nós ministramos aqui em 2021. É interessante que, como agora nós temos os cultos gravados na internet, a gente acaba encontrando, né? E é interessante que eu lembro que nessa época que nós ministramos, em 2021, algumas pessoas, só os que cantavam que estavam sem máscara, os demais de máscara no altar, os músicos, e a gente ministrando naqueles tempos difíceis, falando da importância de nós investirmos em grandes relacionamentos. Eu acredito que o apoio, o amor, o cuidado mútuo demonstrou que nós também queríamos manter a amizade e abençoar outras pessoas. Quando a gente usava máscara, era para evitar tanto que a gente fosse infectado, como que também, se porventura infectado, não infectasse a outra pessoa. Então era um acordo que havia entre ambas as partes, não é? Tanto para a gente não se ferir, como também para não ferir o outro. Interessante que então foi um tempo difícil, onde os relacionamentos ficaram apenas internos, apenas dentro de casa, né? Muitas empresas que trabalhavam com eventos, como o próprio pastor Cristiano, que trabalha com mesas, aluguel de mesas e cadeiras, não podia ter festa. Então não tinha como alugar mesas e cadeiras. Quem alugava chácaras, quem fazia casamentos, né? O nosso próprio Diogo aqui, o obreiro, não pôde se casar, né? Eu lembro que o último casamento que eu fiz foi do Tiago e da Elivanessa, que foi num sábado, e depois daquele sábado, na outra semana já começou a notícia triste, de que todo mundo tinha que usar máscara, que tinha que fechar, e toda a restrição, toda aquela situação. Eu acredito que pessoas foram curadas, foram poupadas, porque encontraram dentro da sua casa situações de apoio, de abrigo, de amor. Mas algumas famílias, casamentos também foram destruídos nessa época, porque a família ficava muito junto um com o outro, não é? E começa a sair muita faísca às vezes, né? Em ver o outro ali, em ter que conversar mais. Então, se tinha algum relacionamento conjugal que estava passando, que já não estava muito bom, ao juntar-se todo mundo dentro de casa, houveram problemas emocionais, de depressão, de ansiedade, né? De transtornos diversos, porque as pessoas tinham que ficar dentro de casa. Você viveu isso, não viveu? Se lembra? Se lembra? E naqueles dias foi tão importante, porque através da internet nós conseguíamos ministrar uma palavra, embora o nosso equipamento era muito pobre, era muito ruim, e só quem teve muita paciência é que conseguia assistir as lives, porque caía a conexão, o som não ia, a imagem ficava ruim, desfocada, era terrível. Agora nós temos um equipamento bom, mas nem todos estão interessados ou precisando de receber uma palavra. É interessante isso, não é? Mas enfim, voltando lá para aqueles dias, naqueles dias, o nosso amor, o nosso esforço em fazer os cultos, em nos aproximarmos das pessoas, o pastor que está sempre acostumado a ir ao hospital, a orar pelos enfermos, não podia, não porque a gente não queria ir, mas porque o hospital não aceitava que a gente adentrasse lá. Situações difíceis que todos nós passamos, mas graças a Deus passamos. Alguém poderia dizer, vai acabar a igreja, vai acabar o culto, as pessoas não vão mais contribuir, então vai ter que fechar os salões. Infelizmente, alguns templos se fecharam. Algumas pessoas nesse momento acabaram se apostatando da fé, ou seja, se afastando do Cristo, se acostumaram a não vir mais no templo, se acostumaram a viver a sua vida independente da igreja, independente da família da fé. Mas graças a Deus, eu e você, Deus nos tem mantido e sustentado até aqui. O Senhor nos ajudou, e hoje estamos aqui para falar de novo sobre a importância de nós investirmos em grandes relacionamentos. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? E eu estava dizendo desde sexta-feira, né, que os nossos relacionamentos são muito importantes, irmãos. Deus nos fez para nós vivermos em comunhão, em amizades,
nos relacionarmos com outras pessoas. Por isso que quando Deus fez o homem lá no Éden, no jardim, viu que ele estava só e depois de um tempo criou a mulher, a fim de que ele tivesse contato, a fim de que ele tivesse alguém para dar suporte para ele, que ele pudesse amar e ser amado por essa pessoa também. Então nós vemos que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um relacionamento tão perfeito que, como dizia, acho que a Legião Urbana que dizia que não dava para entender que um Deus ao mesmo tempo era três, não é? Por que ao mesmo tempo Deus é um só e são três? Que a gente chama, foi criada essa palavra trindade. A palavra trindade não tem na Bíblia. Foi uma palavra criada para falar do Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que os três são um só. Eles convivem de uma maneira tão harmoniosa que parece um só. Assim a palavra de Deus também nos mostra que a igreja, quando ela convive bem com os seus irmãos, com a família da fé, nós somos um só. Eu e você e a palavra em nós somos um só. O Pai, Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que Jesus orou em João 17, ele orou para que a igreja, para que os discípulos vivessem em perfeição de unidade. Deus, Ele quer que nós convivamos juntos e que nós tenhamos relacionamentos internos saudáveis e que nós também tenhamos relacionamento com as pessoas lá de fora, a fim de alcançá-las para Cristo Jesus. Está ligado comigo, irmão? Nós percebemos que durante um tempo, eu dizia esses dias para alguém, que nós fomos instruídos assim, agora eu sou crente, não posso nem dar bom dia para o fulano, para o cicrano, porque eu posso me desviar e me perder e ir com ele para lá. Mas graças a Deus, o Espírito Santo trouxe luz ao nosso espírito, à nossa alma, e nós entendemos que na verdade é nós que vamos contagiá-los, porque nós fomos feitos sal da terra e luz do mundo, de tal maneira que tendo maturidade e fé, é nós que vamos ganhar eles para Jesus e não nós nos perdemos com eles para o inferno, para o pecado. Você está entendendo, irmão? Você pode pensar assim, mas nós somos um número tão pequeno. Você já comeu carne sem sal alguma vez? É gostoso, né, irmão? Carne sem sal. Quem tem problema de pressão alta, come tudo sem sal, igual o japonês, né? Come arroz sem sal, imagina. Só uma pitadinha de sal faz uma diferença enorme na comida. Assim também, aonde nós estamos, nós podemos contagiar, porque Deus, o Espírito Santo está sobre nós. É por isso que na célula a gente leva as visitas. Por quê? Porque nós temos amigos e relacionamentos com pessoas que ainda não creem no Evangelho. Se nossos relacionamentos foram apenas com quem já crê no Evangelho, nós não vamos levar ninguém para a célula, porque nós não conhecemos ninguém que ainda não crê. Mas quando nós temos relacionamentos saudáveis, no sentido de abençoar aquelas pessoas, de ser instrumento de Deus para a vida delas, elas são contagiadas e inspiradas pelo nosso modo de vida, e elas ficam com vontade de conhecer esse Deus. Aí você fala assim, tem uma célula lá na minha casa, a pessoa vem lá de Hortolândia para participar na sua casa, a pessoa vem lá de Campinas, a pessoa vem lá do centro de Montemor, vem para participar, porque a questão não é a distância, a questão é a amizade, o bom relacionamento e a vivência com alguém que é de Deus. Quem é de Deus aqui, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então você observa a importância de bons relacionamentos. Daqui 2 anos você vai estar numa posição melhor ou pior, dependendo daquilo que você vai guardar na sua mente e dependendo com quem você vai andar, com quem você vai se relacionar. Daqui a 2 anos, se você contrai um namoro doentio, problemático, a pessoa daqui 2 anos vai estar cheia de problemas por causa daquele namoro, talvez uma gravidez precipitada, uma situação difícil, porque um relacionamento ruim aconteceu, a pessoa não soube se conter, não soube contagiar e trazer para Cristo, e a pessoa pode se perder. Então é importante que nós tenhamos e possamos investir em bons relacionamentos e sermos intencionais. Então Deus, Ele fez de nós instrumentos dele, sendo intencionais, nós vamos nos aproximar das pessoas, não para pedir coisas para elas, mas para doar coisas a elas, abençoá-las com a palavra da vida, com o nosso testemunho de transformação pessoal. Amém, irmãs? Então eu estava falando sobre o amor, que a gente só consegue abençoar outras pessoas
porque Deus nos amou, nós recebemos o amor de Deus, e o amor de Deus nos transforma. Paulo fala assim em 1 Coríntios 13, nos últimos versículos: quando era menino, eu corria com o menino, eu brincava com o menino, mas quando cresci, eu acabei com as coisas de menino. Quando nós recebemos o amor de Deus, o amor do Pai, no nosso coração, nós deixamos de ser crianças, meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina. Por quê? Porque nós já somos amados por Deus, que aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele vai fazer na gente, aonde a gente estiver. Deus, Ele vai operar de tal maneira que nós não estamos assim ansiosos e preocupados, que sabemos que o amor dele, que sempre nos guardou, vai também cuidar e direcionar a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas abençoadas e abençoadoras. Louvado seja Deus. Aí de manhã, hoje de manhã, nós pregamos sobre o amor é paciente. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, você pode abrir lá? 1 Coríntios 13, você vai ler o versículo de número 4 e 5. Isso, você vai ver que o amor é paciente, verso 4. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Apenas até aí. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Porque Deus nos ama e porque nós amamos, então nós não podemos ser orgulhosos. Você observa que a linguagem do mundo qual que é, irmãos? Lá fora, tudo está ligado ao hedonismo. É tudo para mim. Então as pessoas, o mundo lá fora, trata melhor quem se veste bem. Então as pessoas às vezes se matam, se sacrificam para comprar uma roupa de grife. É legal, se tem o direito, você tem o dinheiro, compra. E lá fora é assim, se eles veem uma etiqueta, interessante para eles, de valor, eles se aproximam e olham para você de uma forma diferente, porque eles valorizam as posses que as pessoas têm. A gente percebe que no mundo, a gente então acaba valendo, o ser humano vale o quanto ele tem. Outra coisa que a gente percebe que no mundo é muito caro. As pessoas dizem assim, é muito caro, mas eu preciso disso agora, estou disposto e vou comprar isto agora. Outra coisa que a gente percebe é que as pessoas ensinam assim, ó, se você deseja, você pode, vai lá e faça. O importante é você ser feliz, nem que você prejudique os seus pais, nem que você faça coisas erradas, não importa, o importante é você ser feliz. Então esse movimento, esta cultura hedonista, não vem da palavra de Deus. Outra coisa que a gente vê na linguagem do mundo, é que se você possui algo, então ostente isto, mostre que você tem. Mostre que você tem. Se você não tem, faça de conta que você tem. Altera lá a fotografia, coloca uma roupa que mostra os seus valores físicos. A pessoa é incentivada a isso, e tanta gente faz isso, porque são pessoas que ainda não receberam o amor de Deus. Elas ainda não têm valor próprio, no sentido de perceber que Deus as ama, não por aquilo que elas parecem ser, mas por aquilo que elas são de fato. Amém, irmãos? Então a gente percebe que existe esse costume lá no mundo, mas graças a Deus que Deus nos tirou do mundo. E a Bíblia nos diz que em 1 Coríntios 13, 4, que o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Nós percebemos também, meu querido, que a Bíblia diz que o orgulho não combina com o crente. O orgulho não combina com um homem que tem o amor de Deus no coração. Se ele tem o amor de Deus, ele já quebrou o orgulho que havia no seu coração, no seu interior. Então, meu querido, nós vemos lá fora, e eu sei que vocês que estão estudando fora, que estão trabalhando, a maioria das pessoas estão obcecadas por serem vistas pelos outros e se sobressair. Também a ideia é aquela assim, ó, cuida do seu nariz, cada um cuida da sua vida e pronto, acabou. É assim que eles pensam, dizem, falam palavrões e tudo mais. Não querem prestar contas, não querem que ninguém instrua-os, porque o orgulho é o seu senhor, porque na sua cadeira está o orgulho, não está Cristo, mas está o seu ego, está o seu eu. Então, meu querido, nós percebemos então que os relacionamentos, por causa disso,
eles são distorcidos. As pessoas às vezes se aproximam de outras por interesses, se aproximam para ver o que vão ganhar com isso, se aproximam para sair na foto, né? Se aproximam para ter algum retorno daquilo que estão fazendo. Mas nós percebemos que o amor de Deus e o amor que nós precisamos praticar, o amor do tipo de Deus, é um amor sacrificial chamado ágape. E este amor não espera retorno, mas é sacrificial. Então, meu querido, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão frustradas e emocionalmente doentes por causa disso. E é interessante, meu querido, que a Bíblia diz em Provérbios 11:2, que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Observe outro texto que você percebe também, como disse o C.S. Lewis, ele falou assim que o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados estão chocados. Há pessoas que têm orgulho e os pecados estão debaixo das suas asas, escondidos. Ela está fazendo de tudo para proteger aquelas falhas, né, de caráter. E a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, porque muitas vezes a salvação, a oportunidade está diante de nós, uma mão estendida para nos erguer, mas nós não queremos largar mão daquilo que está nos amarrando, nos fazendo sofrer e indo para baixo. Mas graças a Deus que no dia que nós abrimos o nosso coração para o Evangelho, Jesus nos transformou, né, irmão? E é interessante isso aqui, que você aprenda também. É impossível você se promover, ou o ser humano se promover, e desenvolver relacionamentos ao mesmo tempo. Você ou faz uma coisa, ou faz outra. Não cola, não dá certo você desenvolver relacionamentos e querer promoção ao mesmo tempo. Então é importante isso, que nós que estamos desenvolvendo relacionamentos, nós não estamos fazendo isso para se promover, nós estamos fazendo isso para promover o outro, para abençoar o outro, para nutrir o outro, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, celestiais em Cristo Jesus, e nós podemos nos doar e abençoar a vida deles. Amém, irmãos? Outra coisa, meu querido, o orgulho, ele carrega resistência para a reconciliação. Em Provérbios 13 diz assim, que quem procura esconder os pecados, como essa galinha, né, debaixo das asas, será sempre um fracasso, mas quem confessa e abandona seus pecados, será perdoado. Nós precisamos crer e viver a palavra de Deus, não é segundo aquilo que a gente acha, mas segundo aquilo que está escrito. Às vezes de forma inconsciente, nós acabamos agindo com orgulho, mas nós precisamos sempre orar a Deus, dizendo: Deus, quebra o meu orgulho, mostra-me, Senhor, onde está, se existe alguma coisa ainda. É igual você orar a Deus: Deus, me dá mais humildade. Depois você não agradece a Deus por Ele te dar humildade, não, né? Se você for agradecer, fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu humildade, agora o Senhor me fez humilde, pronto, está orgulhoso. É interessante isso. Algumas coisas a gente pede a Deus e não volta para agradecer. A gente continua pedindo e continua agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom na minha vida. Amém, irmãos? Então observe outra coisa, que o orgulho, então, ele destrói relacionamentos. O orgulho, ele não constrói, ele destrói relacionamentos. Então nós precisamos, irmãos, tomar a decisão na nossa vida de matar a nossa carne, de acabar com o nosso ego, com o nosso eu, com essa ideia de querer sempre se dar bem, sempre querer se amostrar, como diz o nordestino, né? Sempre de querer ganhar todas as conversas, de querer provar para as pessoas que nós podemos mais. Essas coisas não competem mais com a nossa vida, não combinam mais com a nossa existência. Então nós precisamos destronar o ego, porque se alguém usa máscaras, sabe com quem que ele vai se relacionar? Com quem usa máscaras. Mas quando uma pessoa tira as máscaras e tem uma vida autêntica, quem que vai se aproximar dela? Aquelas pessoas que querem viver e ter um relacionamento com pessoas autênticas. Então é importante isso na nossa vida, na nossa existência, meu irmão. Então, primeiro, como é que a gente faz então para destronar o ego da nossa vida? Ou seja, numa cadeira, quem está sentado não é Cristo, mas é o ego. Então isso vai dar ruim. Cristo está do lado da cadeira, está fora da cadeira, não está no centro. É eu que estou no centro. Então isso é um problema demais. Então eu preciso deixar essa cadeira,
tirar o meu eu do trono e colocar Cristo no trono. Paulo fala assim: eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Eu estava falando aqui na sexta-feira que por sermos amados por Deus, nós nos posicionamos, somos positivos, né? Vivemos com fé, com confiança que as coisas vão dar certo, e nós chamamos Deus de Pai, meu Pai. E a gente pode, às vezes as pessoas falam assim: nossa, você se acha tão íntimo, tão amigo do Pai. Mas é verdade, eu fui feito filho de Deus, eu recebi essa revelação na minha vida. Eu não sei você, mas eu sou filho de Deus. Se você crê, você pode ser meu irmão e ser filho de Deus também. Há um lugar junto de Deus, esperando, preparado, uma cadeira preparada para você. Venha fazer parte da família de Deus, venha viver na fé comigo. Quando você se posiciona porque é amado, não significa que você tem orgulho, significa que você sabe a sua posição. Jesus, ele não falou outro nome de Deus, senão que Deus é Pai. Deus é Pai. Nós pegamos o Antigo Testamento, já fiz campanha e prego. Deus, o nome de Deus é Jeová Tsidekinu, Ele é a nossa justiça. O nome de Deus é pastor, então Ele é Jeová Raá. O nome de Deus é provedor, então Ele é Jeová Jireh. O nome de Deus é o que? Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Esses são os 7 nomes, existem 7 nomes redentores de Deus. Mas Jesus, quando ensinou os seus discípulos, Ele não ensinou os 7 nomes redentores de Deus. Ele falou e chamou Deus de Pai. E Deus falou para ele: você é meu filho. Quando ele estava no vale e quando ele estava lá no monte, ele falou: você é meu filho, em quem eu tenho prazer. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Se alegra nisso, meu querido. Não chore, não se entristeça se algumas coisas não chegaram até as suas mãos. Você já tem o tesouro maior. Você é cordeiro com Cristo, porque Cristo herdou todas as coisas e distribuiu com a igreja essa riqueza em glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você veio aqui entristecido, cabisbaixo, choroso, doente, triste, o Senhor Jesus Cristo está chamando você para chamar e dizer: Deus, Tu és o meu Pai. Hoje de manhã eu orava por alguém que estava doente aqui, e eu falei: Senhor, um pai não se alegra em ver um filho doente, de cama, tomando remédio, sendo assim, passando dificuldades. O pai, tudo que ele mais quer é ver seu filho saudável, andando de bicicleta, correndo, brincando, estudando. É isso que o pai quer. Então, segundo aquilo que o Senhor quer, que essa pessoa seja curada, e que você também saiba que Deus quer, e Deus tem poder para salvar, para levantar você, para encher você com seu amor e com seu Espírito. O Senhor está nesse lugar, Ele ama você. Glória a Deus. Como é que a gente pode fazer para destronar o ego? Porque às vezes dentro do corpo de Cristo a gente encontra algumas pessoas que têm dificuldade com isso ainda. Nós vamos aprender. Primeiro, assuma a humanidade e aprenda a ouvir conselhos. Pessoas que ainda que precisam destronar o ego, elas têm dificuldades de ouvir conselho. E quem não ouve conselho, depois ouve coitado. Algumas pessoas ainda tem um ego um tanto cheio, que elas dizem assim: eu não preciso aprender porque eu já sei. Algumas pessoas têm um ego um tanto cheio, que falam assim: eu não preciso de discipulado porque eu já estudei bastante a Bíblia. Mas quando você encontrar alguém dentro do corpo de Cristo que faz uma besteira, você pode ter certeza que essa pessoa não está sendo discipulada por ninguém. Porque se ela tiver a humildade de ser discipulada por alguém, ela vai pedir conselho, e antes de cometer qualquer absurdo, ela vai saber o que importa para Deus, o que agrada ao Espírito Santo e o que não agrada. Então, se você encontrar alguém que você fala assim: nossa, aquela pessoa fez assim, pode ter a certeza que essa pessoa não está sendo discipulada. O orgulho está prevalecendo sobre a questão do ego. O ego está em primeiro lugar. Não é o que a igreja não quer, não é o que a Bíblia diz, é o que eu quero. Então esse ego tem que morrer, essa vontade tem que morrer, a fim de que nós vivamos para Cristo e para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Está ligado, irmão? Outra coisa, meu querido, a gente aprende, como diz a Bíblia em Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões. Porque quem é orgulhoso, ouve alguma coisa, já rebate, fala mais alto, o outro fala mais, daqui a pouco está uma gritaria. Está uma gritaria. Porque o orgulho faz com que a pessoa não se renda, não se entregue, não desista de um debate. Nós vimos aí, esses dias teve um debate lá nos Estados Unidos, né, irmão?
E um junto com outros dois candidatos, nem se cumprimentam. Na hora que eles chegam para fazer nem faz de conta. Eles nem fazem de conta que são humildes. E é uma discussão, é um ataque ao outro. São pessoas que ainda têm uma certa dificuldade com o seu ego, com certeza. E a gente precisa entender isso, que o orgulho só gera discussões. Então quando o seu professor falar, meu filho, abaixa a voz, escute ele falar. Quando alguém estiver falando muito alto com você, você pode dizer, olha, eu estou entendendo, eu ouço. Certo? Não precisa gritar, eu estou entendendo. Eu vou atender, eu vou acatar. Porque o meu professor é meu superior. A minha autoridade sobre a minha vida é autoridade sobre a minha vida. Os meus pais são autoridade sobre a minha vida. Mas os meus pais, pastor, eles são mundanos, eles são problemáticos. Mas ouça o que eles têm que falar. Dê atenção primeiro, ouça, depois você fala. O que você crê e o que está na palavra, mas fala com amor. Porque você não tem que, Deus não te chamou, não te converteu para você discutir religião, discutir a sua fé. Você precisa dar um testemunho, como um filho de Deus, ser um instrumento dentro da sua casa. Então, pode isso acontecer dentro do casamento, não é? Às vezes o orgulho só gera discussões. Outra coisa que a gente aprende, o Muhammad Ali foi um boxeador muito vitorioso. Ele foi um homem conhecido mundialmente. Ele venceu muitos adversários. Está ali uma foto dele. É interessante que ele tinha medo de andar de avião, mas certa vez ele encarou. Ele foi a primeira vez, depois foi ganhando confiança, ele foi ficando seguro nas viagens. E certa vez a aeromoça ou a comissária de bordo chegou e falou para ele: Mohamed, por favor, coloque o cinto de segurança. Ele falou assim: super-homem não precisa de cinto. Aí ela falou assim para ele: mas também o super-homem não precisa de avião. Ele foi e colocou o cinto. Se é super-homem, o que você está fazendo no avião se você voa? Ele não voa. Então baixa a guarda nessa hora, porque quem está certa não é você, Mohamed, é a comissária de bordo. Porque se cair o avião, se for super-homem ou não, vai morrer. Todo mundo vai. Então nós precisamos entender esse tipo de palavra tão simples e inteligente, que quando alguém fala, nós precisamos ter esta humildade, como nós falamos aqui, e assumir a nossa humanidade, entender que somos todos iguais, que todos, quando nós morremos, o crânio, o esqueleto é igual de todo mundo. Esse esqueleto aqui é da pessoa que ganhou milhões, esse aqui é de uma pessoa que não tinha um gato para puxar para o rabo. Você olha o esqueleto, você não sabe quem é quem, porque são todos iguais. Então o ego tem que ser destronado. Outra coisa, nós precisamos compreender o quanto nós precisamos das pessoas e o quanto nós somos melhores quando nós caminhamos com os outros. Então o ego é a causa primária da maioria dos conflitos, irmãos. Aparecem faíscas de todo lado. Quando um ego tromba com o outro, surge o conflito. Também quando estou cheio de orgulho, não vejo nada mais senão o orgulho na minha vida. Então eu preciso tentar com relação a estas coisas, irmãos, para que eu não seja contaminado por essas mentiras que às vezes o meu ego quer impor sobre a minha existência. Eu preciso sempre, antes de tudo, orar a Deus e falar: Senhor, me dê discernimento, me mostra o que eu devo fazer, como eu devo fazer, com quem eu devo conversar. Senhor, eu preciso de Ti. Não é só na hora que eu estou cantando lá no culto, para me curar. É agora, eu preciso de Ti aqui, agora na empresa, agora no meu namoro, agora na minha casa, agora para trazer essa pessoa para a célula. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, como disse o Moisés, não me faça sair daqui com este povo sem a Tua presença, senão não vai dar certo. Isso é dependência de Deus, isso é humildade diante de Deus. E também o Moisés precisava ter ali o controle sobre as pessoas no sentido da liderança, e ele dependeu de Deus, e Deus concedeu o seu favor. Então nós precisamos compreender que nós precisamos uns dos outros, ouvir, receber ajuda, deixar o eu de lado, são chaves para relacionamentos saudáveis e profundos. Sabe, meu querido, a Bíblia diz que certa vez
o Jesus estava, não ele batizando, mas os seus discípulos batizando bastante pessoas. E foi alguém lá, um discípulo de João, falou assim: olha, João Batista, o senhor batiza as pessoas, mas quero dizer para o senhor que tem um homem aí que está concorrendo lá. Ele está batizando mais gente que você. A igreja dele está batizando mais do que você. A igreja dele está dando mais certo, com mais milagres, mais sinais e tal. Aí ele falou assim: convém que ele cresça e eu diminua. Nós cantamos: que ele apareça e eu me constranja. Glória a Deus, porque Montemor está sendo ganha para o Senhor Jesus. Não importa se é pastor André, se é pastor X, se é pastor Y, se é pastora tal. O que importa é que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e que ele cresça e eu diminua. Aplauda ao Senhor Jesus, meu irmão. Outra coisa que nós aprendemos, temos que reconhecer que toda dádiva é de Deus. Diga assim: toda dádiva é de Deus. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo diz assim: que é que faz vocês tão presunçosos? Que é que você tem que Deus não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Paulo está dizendo aqui para nós a importância de nós quebrarmos o nosso orgulho. Então, quando nós abençoamos aqui uma compra, quando você abençoa o seu veículo, você fala assim: glória a Deus, foi Deus que me deu. A minha esposa linda, foi Deus que me deu. As minhas filhas que eu tenho, foi Deus que me deu. Esta igreja eu não tomei, foi Deus que me deu. Vocês, a sua amizade, foi Deus que me deu. Porque eu não sou tão bom assim em relacionamento não, irmão. Eu tenho umas certas dificuldades com o meu temperamento. Mas uma coisa eu tenho aprendido: a quebrar sempre o meu orgulho, para que ele apareça e eu me constranja, para que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Então foi Deus que me deu vocês. A diretoria, os obreiros que estão aqui, Deus que me deu vocês. Tudo que eu tenho vem de Deus. Então, se tudo que vocês têm vem de Deus, diz Paulo, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Sempre que eu achar que eu sou melhor do que o outro, eu estou diminuindo, eu estou perdendo, eu estou sofrendo, eu estou enganado, né? Essa é a palavra certa, eu estou enganado pelo meu próprio ego. Quando eu digo assim: olha, eu que construí. Nabucodonosor teve um sonho e chamou Daniel para interpretar. Deus falou através de Daniel que ele iria sofrer, iria no meio do mato lá. E a Bíblia diz que aconteceu isso depois de um ano. Ele estava no seu palácio dizendo assim: olha que eu construí, eu que fiz tudo isso aqui, olha como que eu sou competente, olha como que eu atraio multidões, olha como que eu canto bem, olha como que eu prego bem, né? Olha como que eu comprei esses bens, mas eu trabalhei muito, hein? Eu mereço, olha isso aqui fui eu. Aí ele ficou doente, ficou louco, foi no meio do mato, cresceu a barba, comia igual bicho lá, cresceu as unhas, ficou todo doente, até que um dia ele reconheceu que o nosso Deus é o Deus dos céus e todo poderoso. Naquela hora ele foi curado e voltou para dar glória a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E quando Paulo diz isso, ele quer dizer que são todas as coisas mesmo. A Bíblia diz no Salmo que do Senhor é o céu, é o mundo, a terra, o mundo e a sua plenitude e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Você está usando uma roupa que é de Deus, que veio do algodão, que veio de um animal que foi tecido depois, né? O que você come veio de Deus através da terra, da plantação, da colheita, não é? Tudo que você tem, esse coração batendo aí sem bateria, sem gasolina, né, irmão? Esse negócio começou a acontecer sozinho, sem você perceber, sem você pedir, sem você existir. Foi Deus que fez, e de tal maneira que tudo pertence ao Senhor. Mas quando nós estamos inflados pelo ego, nós ficamos olhando o cisco no olho do irmão. Jesus falou: hipócrita, tira primeiro a viga de seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma pessoa que tem o ego inflado, ela fica cega para si mesma. Ela acha
A pessoa acha-se dona da razão, dona da ideia, dono de tudo. Ele tem que ser do meu jeito e é agora, e é assim e acabou. Então aquela pessoa, ela acaba causando problemas relacionais. É uma pessoa que vai ter dificuldade em ganhar alguém para Jesus, porque essa pessoa às vezes tem uma falha que todo mundo vê, só ela que não vê, e às vezes ainda olha o cisco da outra pessoa. Então tudo que a gente tem é dádiva de Deus. Quem nos deu mãos, inteligência, vida. Nós não teríamos nada se não fosse por Deus. Você escolheu onde que você queria nascer? Deus, eu quero nascer em Tapetininga, ser filho do irmão Salvador, da irmã Cecília. Não, eu não escolhi não. Foi Deus quem me deu meus pais. Foi Ele quem escolheu os meus pais para educar-me. Você escolheu os seus dons naturais, as suas habilidades? Não, foi Deus que lhe concedeu tudo. Por isso a Bíblia também diz lá em Tiago, meu irmão, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso que quando a gente vem para o culto, a gente vem para adorar. A gente vem para adorar porque mesmo tendo problemas, batalhas espirituais, perdas materiais, dificuldades em relacionamentos, independente de tudo isso, ou acima de tudo isso, está o grande amor de Deus por nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Se eu estou de pé, se eu posso respirar, se eu posso bater palmas, se eu posso cantar, se eu posso andar de bicicleta, se eu posso conversar com você, você me entende, se você pode falar comigo, eu te entender, tudo isso foi Deus que me deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E lembrar disso é um bom teste de humildade. As coisas não são nossas. Na verdade, o que conta é o que Deus está fazendo através de nós, com aquilo que nós temos. Meu carro não é meu, é para o reino de Deus. As minhas filhas não são minhas. Inclusive eu vou ter que passar a mão delas, né? Dar a mão delas para alguém casar com elas. É interessante isso, que nada é meu, tudo pertence a Deus, e toda a glória é de Deus. Então você observa, meu querido, que nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos é dádiva de Deus. Você foi salvo porque você é bom? Não, porque Deus é bom, porque Deus te amou, agora você pode amá-lo. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso? Por fim, meu irmão, então as coisas não são nossas. Eu tenho esse dom, eu tenho esse talento aqui, porque Deus me chamou para isso, me chamou porque eu sou o cara, eu faço, aconteça. Calma lá, o que conta é o que você está fazendo através daquilo que Deus te deu. Outra coisa para nós encerrarmos, a humildade é sempre a melhor opção. Paulo fala em Romanos 12:16, não busquem mostrar grandeza e não pensem que vocês sabem tudo. Não pensem que vocês sabem tudo. Então ser autêntico é o que verdadeiramente impressiona as pessoas, não é a ostentação. A ostentação não impressiona ninguém. Quem tenta ostentar é porque na verdade está vazio, é porque na verdade não tem. Eu falava sobre isso outro dia aqui, não é? Você pode perceber, outro dia estava conversando com alguém importante da cidade, dizendo que tem um homem que tem muitos recursos, ele é rico, mas ele mora numa casa simples, lá no centro, com um portãozinho assim, baixo o portão, não tem um sistema de alarme, não tem nada. Ele tem tanta coisa, mas não fica ostentando o que ele tem. Já algumas pessoas compram uma bicicleta, um carro, já colocam um enorme de um portão. Nossa, porque isso aqui é minha riqueza. É claro que foi difícil de conquistar, não estou dizendo isso. É claro que a gente tem que proteger, não estou dizendo isso. Mas às vezes a pessoa ganha um título e se perde, irmão. Ganha um título de credenciado, ganha um título de líder, se perde, acha que pode mandar em todo mundo, acha que pode dirigir todas as coisas e falar que tem que ser do jeito dele. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, não é? Temos que ter cuidado com essa presunção, às vezes, que o inimigo tenta contra a nossa alma. Nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos um problema, mas sim um canal de bênçãos para o povo de Deus.
Ah, pastor, eu não posso ser líder de célula porque eu não sei falar direito. Ótimo, você vai depender de Deus. Porque algumas pessoas falam assim, eu sei, ele não depende de Deus, nem ora mais. Já sabe tudo, já faz tudo, já sabe como é que é, nem chora mais pelos perdidos. Eu vou lá, eu vou acontecer, vou fazer. Não estou dizendo que tem gente aqui assim, mas eu quero dizer para você, que diz assim, eu não sei, você pode falar na célula. Quando alguém perguntar e você não souber, você fala assim, eu não sei, mas eu vou estudar essa semana, eu vou procurar saber, depois eu te dou a resposta. Ótimo, você está tendo humildade para reconhecer que você não sabe. Quando a gente reconhece que a gente não pode, então já começa a melhorar a nossa vida, porque essa humildade gera uma dependência de Deus. Claro, também não significa que eu não vou estudar para ficar sempre assim, sem saber nada, para sempre dar a mesma resposta. Claro que não, você está entendendo, está ligado, irmão? Então, ostentação não impressiona ninguém, mas há sempre algo de encantador em pessoas que são transparentes, abertas, genuínas e que revelam em suas atitudes isso. Então o que você está vendo, ou seja, quem olha para você está vendo o que você é. O legal na nossa vida é a gente falar o que a gente vive e a gente viver o que a gente fala. Daí não vai precisar de treino, de ensaio. E as pessoas sabem quando a gente ensaiou, quando a gente treinou e quando a gente está vivendo. É ou não é, irmãos? As pessoas percebem. Então quando a gente é o que a gente fala, as pessoas veem na nossa vida autenticidade, transparência, honestidade, humildade, dependência de Deus. E então essas pessoas atraem outras para crer e viver essa vida maravilhosa que nós estamos vivendo, irmãos. Então, sendo autêntico, nós atraímos pessoas. Por quê? Porque há poucas pessoas autênticas no mundo. A gente vive num mundo de faz de conta. Você vê nas redes sociais só as coisas bonitas, né? Só pessoas, você olha assim e fala, nossa, que família, eu queria ser essa família Doriana. Olha aqui as crianças todas lindas, bem vestidas. Elas arrumaram uma roupa, alugaram, né? Chamaram um fotógrafo, foram preparar. Mas o que a gente é mesmo, é no dia a dia. Dá uma olhadinha à direita, à sua esquerda aí. Isto é o que nós somos. Isto é o que nós somos. E assim o que somos, Deus nos ama pela nossa originalidade, autenticidade, legitimidade. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Como cantava o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Aplauda ao Senhor Jesus. Sabe, meu querido, então a autenticidade é o resultado de uma vida verdadeira, que reconhece quem somos e quem Deus é. Viver assim é mais leve, mais gostoso, é mais frutífero, sabe? É mais gostoso. Então você observa que a humildade nos torna mais humanos e ao mesmo tempo mais espirituais. As pessoas acham que quanto mais estilo invisível, espiritual, é mais espiritual assim, como que eu posso dizer, mais místico, né? Mais espiritual. Mas Jesus, sendo Deus, se humilhou, se fez homem na terra, e semelhante aos homens, ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Humildade vem de humus, vem de terra. Homem vem de humus, de terra. Quanto mais humilde a gente é, mais humanos nós nos tornamos, e ao mesmo tempo mais espirituais. Que a gente tem que ser igual a Jesus, não é igual o rei da música. Não tem o rei da música no Brasil? Não tem o rei do futebol, não tem? Não tinha a rainha dos baixinhos, não tem? Não tem a rainha do pop, não tem? Sabe que Deus quer que eu seja igual a rainha do pop? Está amarrado, está repreendido. Deus quer que eu seja igual o pregador? Não, Deus quer que eu seja igual a Jesus. Porque Jesus foi exemplo de humildade, a ponto de pegar uma toalha, e quando eu for credenciar algum obreiro aqui, eu vou dar uma toalha para ele. Vou falar assim, agora você é servo, você vai lavar os pés de todo mundo aqui. Um ato profético de humildade, porque Jesus fez isso. Então, Jesus
se tornou homem, sujeito às mesmas dores, emoções, necessidades, paixões, sentimentos, igualzinho a gente. Elias também era, só que não conseguiu atingir o seu máximo potencial, né? Falhou. Moisés, Daniel, Eliseu, homens que foram poderosamente usados por Deus. Mas a Bíblia não fala que é para a gente ser igual a eles. A Bíblia fala que é para nós sermos semelhantes a Jesus, o Senhor. Ele é o nosso protótipo, Ele é o nosso modelo, é a nossa referência de vida. Então, meu querido, nós precisamos aceitar a orientação do Senhor e assumir essa guerra contra o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A história conta que o Gregory Peck, que foi um autor americano, certa vez ele foi para um jantar em Beverly Hills, onde tem as pessoas mais ricas nos Estados Unidos, um restaurante suntuoso, estava cheio o restaurante. Ele chegou ali e não tinha lugar para ele, disseram: olha, está lotado, não dá para o senhor entrar aqui. Aí o seu secretário falou assim: olha, fala para eles quem você é. Fala para eles quem você é. Se você falar que você é o Gregory Peck, que você é um ator, eles vão tirar alguém e colocar você lá. Mas ele falou assim: se eu tiver de dizer quem eu sou, então eu não sou. Se você tiver que falar assim: eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu faço, eu aconteço, então você não é. Porque quem é, não precisa se propagar. A sua grandeza é a sua maior propaganda. Quando você se rende a Deus e serve a Deus de todo o coração, deixa as pessoas dizerem quem você é. Não diga quem você é, deixa Deus dizer quem você é. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, meu irmão. O egoísmo indica que o interior está vazio. Então, quanto maior o vazio, maior a pessoa quer ostentar a aparência. Como às vezes a gente fala que a pessoa quer comprar o que não tem, o que não precisa, quer comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que ela não gosta. É orgulhoso, ele age dessa forma. Graças a Deus não tem ninguém aqui, não é? Mas observe, meu querido, que quando a gente tem, a gente não tem que ostentar. A forma mais séria do orgulho é o orgulho espiritual. É aquela coisa de dizer assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual aquele ali. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo nos cultos da igreja, então eu sou. Esse é o pior orgulho. Eu fico triste quando às vezes a pessoa vai para um outro lugar, fala assim: ó, que você tem que batizar de novo, porque aquilo lá para nós não serve, aqui que nós estamos certos. Eu tenho muita tristeza por isso, pela cegueira espiritual desses líderes, que ao invés de nos tratar como irmãos, nos tratam como parentes distantes. Que ao invés de ter a humildade e reconhecer que a obra transformadora no ser humano é feita pelo Espírito Santo junto à palavra de Deus, eles acham que a obra transformadora é eles quem fazem. Nós não fazemos nada. A Bíblia diz que com Deus está o querer e o efetuar. Por isso, toma cuidado. Se você jejua, lava o seu rosto, não fica mostrando para os outros que você está jejuando. Se você vai dar com uma mão, não precisa a outra ficar sabendo, não precisa demonstrar o que você faz de bom. Apenas faça. Just do it. Assim que fala? Simplesmente faça o que é certo. Faça o que é justo. Faça e saiba que você tem uma plateia de uma pessoa só olhando para você, que é Jesus Cristo. Tiago, ele fala lá em capítulo 4, eu não sei se eu coloquei aqui, mas Tiago fala assim em capítulo 4, verso 6, ele fala assim que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Vamos abrir lá para a gente encerrar? Tiago, capítulo 4, graças a Deus. No versículo de número 6 diz assim:
mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você percebe que a conexão aqui desses versículos estão dizendo que esses comportamentos, a partir do verso de número 8, são comportamentos de alguém que foi vencido pelo diabo do orgulho. Porque Lúcifer foi expulso do céu, porque ele quis ser maior do que Deus. Então resistir ao diabo não significa você apenas ficar orando: Senhor, me cobre com teu sangue. Sim, pode orar, e eu oro isso, eu repreendo os demônios em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tá ligado, irmão? Mas também é você não deixar o orgulho tomar conta da sua mente, do seu coração, da sua vida, porque muitas vezes a pessoa está endemoniada e não percebe. Então observe, para nós encerrarmos, algumas pessoas se justificam no seu temperamento. O Mark Twain, que foi um filósofo, ele disse que o temperamento nos causa problemas, mas o orgulho nos faz ficar neles. Há muitas pessoas que justificam: eu tenho sangue de italiano, eu tenho sangue não sei do que. Outros falam assim: eu tenho sangue de barata. Mas nem este, nem aquele pode justificar o sangue que tem. A gente precisa dizer: eu tenho sangue de Jesus sobre a minha vida, porque Jesus lavou-me e justificou-me de todo pecado. Vamos ficar de pé, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.